encontro como esses que acontecem cotidianamente numa rua, numa grande ou numa pequena cidade, pode gerar uma ilusão. Achar que por estarmos todos caminhando na mesma via, andando na mesma via, estamos indo para o mesmo lugar. Mas o que parece ser um destino pode ser só uma intersecção. Pessoas que caminham para destinos diferentes, lugares diferentes, futuros diferentes, mas que se encontram. Essa ilusão gera para muita gente a ideia de que há uma unanimidade, o que não é verdade. A Bíblia começa no livro de Salmos dizendo de duas portas, dois caminhos, onde todos nós passamos e a partir desses caminhos o futuro é colocado diante de nós. O Salmo 1 é o salmo inaugural daquele que concentra a maior quantidade de textos em toda a Bíblia, 150. Por isso, se alguém escolhe a coisa mais importante para começar, isso deve ser muito importante em todos os tempos, para mim e para você. Então não sai daí, está só começando o Fé para hoje. Você tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de terminar o texto, ele vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não apenas uma distinção entre aquele que é o varão bem-aventurado, como aquele que é a palha que o vento espalha e que não tem um destino perpétuo. Muito antes de dizer isso, a coisa mais importante do texto é dizer o que esse bem-aventurado faz. Ele estuda, ele medita, ele tem prazer em aprender cada vez mais e colocar da palavra de Deus a bússola da sua vida. Não posso falar todas essas coisas para você sem dizer para você o que e como você deve fazer isso. Eu tenho para te oferecer aqui uma porta de entrada para um caminho de maior conhecimento na palavra de Deus. Sim, esse guia de estudos, A Procura da Verdade, ele é plenamente feito para gente como você e eu, que para e gosta de estudar, de aprender mais e encontrar aqui soluções da parte de Deus para a nossa vida. Duas coisas eu preciso dizer a respeito disso. A primeira é que ele é grátis, sim, totalmente gratuito. É só você entrar em contato com a gente, falar com a gente das informações que a gente precisa, e essas informações são apenas aquelas que você precisa para fazer um cadastro, como seu nome e endereço, por exemplo, para a gente mandar esse material, esse guia de estudos para você. Chegando até a sua casa, nem o envio você paga. Ou seja, é uma boa oportunidade. Aprenda mais da Bíblia, estude A Procura da Verdade e um outro manual de estudos que você quiser, porque estão todos à disposição aqui na Rede Novo Tempo. Fale com a gente e só espere alguns dias que o manual vai chegar aí na sua casa. Você acredita em destino, Nil? Não. E por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Em março de 1999 era lançado o primeiro filme da trilogia Matrix. Um grande sucesso. É um grande sucesso mesmo do cinema, que ainda hoje, passados quase 25 anos, ainda arrebata fãs do mundo todo. O filme é uma mistura de ficção científica com ação, do tipo que não deixa nenhuma pessoa que gosta de pancadaria e explosões insatisfeita. Tem aos baldes. Um romance vertebral na trama e muita filosofia. Esse diálogo que eu disse há pouco sobre o destino, ele vai desembocar numa das partes mais icônicas do filme. A famosa cena do personagem Morpheus, com uma pílula azul e uma vermelha, uma em cada uma das mãos, oferecendo duas opções, cada uma sem volta. Esta é a sua última chance, depois disso não haverá retorno, ele diz. Se tomar a pílula azul, fim da história, vai acordar na sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, vai ficar no País das Maravilhas e eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Pois bem. O que acontece com filmes como Matrix é algo que foi denominado como polissemia, que é uma multiplicidade de sentidos, que na mente de quem assiste, e isso está acontecendo há praticamente um quarto de século, se desprende livremente das intenções, se é que houve uma do autor. As pessoas vão desenvolvendo muitas interpretações e aplicações diferentes, e eu creio que isso seja inevitável, porque são muitos clássicos juntos que são evocados nas cenas do filme. Essa primeira, por exemplo, para mim, leva inevitavelmente para o mito da caverna de Platão,
onde o desafio é a escolha de encarar a realidade e os custos dolorosos de abandonar o mundo do não saber, ali no caso da Matrix. A provocação se deu e foi bem sucedida exatamente pelo fato de tocar em um ponto central de uma trama que não se restringe à sétima arte, mas no coração humano, o desafio da realidade e a forma como a vemos, e dentro dessa realidade ou fantasia, os caminhos que escolhemos nela. Escolhas, realidade, fantasias, prisão ou dos ou nos sentidos, libertação. Isso não é Matrix, isso é a vida. Quem parou em um momento da vida diante das páginas de O Pequeno Príncipe, ou não, a frase é terrivelmente conhecida, vai lembrar desse diálogo. É com o coração que se vê corretamente, o essencial é invisível aos olhos. Quem parou em algum momento da vida diante das páginas de Jeremias, ou não, o versículo é tremendamente conhecido, vai lembrar dessa declaração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse é um texto de Jeremias 17, verso 9. A Bíblia vai afirmar categoricamente duas coisas sem margem para polissemia. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é o texto de Provérbios 4:23. Quais fontes? Todas. As boas, por exemplo, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Frase de Jesus em Lucas 6:45. E as más, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Palavras também de Jesus, só que em Mateus capítulo 7, versos 21, e li com você até o 23. A realidade implacável diante da qual nenhum de nós é capaz de fugir ou desviar é na mente, nos pensamentos, é nos meandros do interior de nós mesmos é que os destinos são desenhados. Mas observe atentamente como o maior de todos os livros da Bíblia começa. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1. Os salmos são de fato impressionantes. É de longe a leitura mais popular de todas as páginas da Bíblia. Uma pessoa pode não saber exatamente qual é a localização do livro de Gênesis na sequência dos livros da Bíblia, mas se alguém começar a frase assim, o Senhor é meu pastor, certamente alguém vai completar, e nada me faltará. Esse é um fenômeno dos salmos. Os salmos são o paraíso para quem gosta de beleza, de estética, de arte. É impressionante a apresentação e o cuidado da inspiração em apresentar a Deus na vida dos homens em cores, acordes, rimas e tons. Eu me delicio e me emociono com os salmos. O Salmo 1 em especial, é um Vesúvio, é uma erupção contínua de profundidade, reflexão e beleza na apresentação disso tudo. Mas atente com energia para isso. O Salmo, como toda a Bíblia, mas especialmente sobre o que estamos falando aqui, é a pílula vermelha. Precisamos aqui retomar algumas informações importantes sobre o livro dos Salmos. Acredite, elas são muito importantes. Primeiro, na Bíblia hebraica, seu título é Livro de Louvores, e ele revela um aspecto que não pode ser ignorado na revelação de Deus. Diferentemente dos outros estilos literários e estruturas proféticas da Bíblia, onde Deus fala aos homens por meio de um porta-voz, neste os homens ora falam com Deus, ora falam sobre Deus. E dessa forma, Deus fala sobre si na nossa experiência. A gente não pode cair na tentação de achar que, por mais fantástico que seja, ter uma estética flagrante, ser poético, os salmos são menos autoritativos. Dificilmente alguém passará por um estudo bíblico sobre o ser de Deus sem ter que ler alguns versos dos salmos. A segunda coisa que eu quero te dizer é que Davi foi, de longe, o maior autor dos salmos. Cerca de, 73 dos salmos são atribuídos à autoria dele, o que nos leva à conclusão que a maior parte dos louvores foi composta no mesmo período, isto é,
o tempo da monarquia no Reino Unido de Israel, antes de se dividir em Reino do Norte e Reino do Sul. Coloque mais essa informação para o seu pensamento. O primeiro salmo a ser escrito foi o Salmo 90, e pelo autor nada mais, nada menos que Moisés. Então, podemos inferir que ele foi composto cerca de 1500 anos antes de Cristo. O último salmo do Saltério, ou livro de louvores, conforme eu disse agora há pouco, foi o Salmo 126, já no período de Esdras, cerca de 500 anos antes de Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, obviamente, que o período de composição dos 150 salmos abrange um período significativamente longo da história da humanidade. Nós estamos falando aqui de 1000 anos. Dessa informação, eu quero ressaltar o fato de que claramente houve uma escolha na ordem em que os salmos aparecem na Bíblia. E a porta de entrada, por assim dizer, da parte da Bíblia com maior quantidade de versos e que mais tempo levou para ser concluído é exatamente este salmo, o Salmo 1. E por quê? Porque ele é a síntese não somente dos salmos, mas de toda a Bíblia. O Salmo apresenta dois caminhos e duas categorias absolutas, e não é reconhecida uma terceira. Isso é muito importante. Os Salmos 32, o 36, o 112 também são comparados e contrastados os justos e os ímpios. É importante a gente pensar, mas por ora convivemos com direita e esquerda, liberais e conservadores, modernos e pós-modernos, democratas e republicanos, e podemos acrescentar aí uma infinidade de outras polarizações. Mas não é o caso apresentado pelo texto do primeiro salmo. Há apenas os abençoados e os não abençoados. A Bíblia apresenta essa polarização de uma ponta até a outra. Ímpios e justos, santos e profanos, caminho largo, caminho estreito. Jerusalém, Babilônia. Mas aqui a distinção não é geográfica. Ela é pelo caráter do caminhante. O salmista não está jogando leve. Ele está dizendo que o caráter do ímpio não foi construído no caminho que ele escolheu. Ele escolheu esse caminho baseado no seu caráter. A realidade é também apresentada ao falar dos destinos desse caminho. O que o poeta está dizendo de maneira bela, mas taxativa, é que é possível escolher os caminhos, mas não é possível interferir no ponto final deles. O caminho do justo o levará para o destino do justo, e o caminho do ímpio o levará para o ponto final, a sua extinção. Não há nenhuma possibilidade de mudar os destinos. O apelo é para que se mude de caminho. O século XX foi, nas palavras do historiador Eric Hobsbawm, um século curto. 2 guerras quentes e uma fria, uma corrida espacial, uma crise econômica visceral aguda. Enquanto a geopolítica dava novas definições de mundo, semanalmente surgiu, não naturalmente, uma resposta de felicidade para um mundo tão tenso, tão dramático. A expressão dessa resposta de felicidade na sociedade americana foi o que ficou conhecido como American Way of Life, o estilo de vida americano. As suas expressões mais fortes são consumismo e individualismo. O self-made man, a autossuficiência, o John Wayne são subprodutos dessa cultura. Se o American Way of Life tivesse um salmo, ele seria a canção cantada por 2 ícones da música norte-americana do século passado. Eu estou falando de Frank Sinatra e Elvis Presley. A música que eles cantaram, os dois gravaram, é My Way. Presta atenção nos trechos dela. Ela começa dizendo assim, nesse trecho que eu quero te citar. E agora o fim está próximo. E então eu encaro o último ato. Meu amigo, vou falar claro. Vou expor meu caso, do qual estou certo. Eu vivi uma vida completa, eu viajei por toda e qualquer estrada. E mais, muito mais que isso, eu fiz isso do meu jeito. Arrependimentos? Tenho alguns, mas por outro lado, muito poucos para citar. Eu fiz o que eu tive que fazer e continuei fazendo sem isenção. Eu planejei cada curso traçado, cada passo cuidadoso ao longo da trilha e mais, muito mais do que isso, eu fiz isso do meu jeito. O primeiro salmo está em rota de colisão com esse ideal da maneira mais determinada possível. E de forma poética, mas muito séria, ele
vai desenhando os custos da escolha de não se viver no sinner's way of life, o modo de vida do pecador. Enquanto o mundo exalta o individualismo de todos, o texto adverte a respeito da solidão do justo. Ele é bem-aventurado. Você percebe? O texto não representa o justo de forma coletiva no primeiro verso. Ele está sozinho contra a maré. E não está em oposição ao ímpio, pecador, escarnecedor. Não, esses não estão sozinhos. O texto fala de ímpios, pecadores, escarnecedores, perversos. Eles estão em maioria. O efeito é aprofundar o contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Não apenas os dois caminhos são distinguidos por quem os percorre, mas por quantos o percorrem. O contraste evoca a ideia de que o caminho dos justos é a estrada menos percorrida. Não é uma escolha fácil ou popular de se fazer. Aquele que anda no caminho dos justos deve lutar contra o trânsito, lutando contra as correntes, da pressão dos colegas, dos pensamentos de grupo. No entanto, apesar disso, ainda é o caminho da felicidade. É mais do que impressionante. É importante perceber que a atitude exposta no Salmo do Bem-aventurado é exatamente compatível com a atitude ordenada para o povo de Deus quanto à lei em Deuteronômio 6, dos versos 4 ao 7. E lá diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração e você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Há uma óbvia inversão de sentido entre os dois comportamentos. O amor pelo Senhor de todo o coração leva uma atitude internalizada, de um amor igual pela lei do Senhor, pela instrução do Senhor. Esse ser que ama, fala essas palavras sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, e por se deter nas palavras do Senhor, ele não anda, não se detém e não se assenta com os inimigos da fé. Como disse Dietrich Bonhoeffer, é a aliança que sustenta o amor e não o amor que sustenta a aliança. Ele disse isso para um casal de namorados prestes a oficializar seu compromisso matrimonial. Mas as sábias palavras desse teólogo alemão não se restringem a uma vida de casado. Mas podemos perceber isso na relação para a qual Deus salvou seu povo. Amarás, Deus disse. Para em seguida dizer que o que sustenta esse amor, e o amor verdadeiro sempre cresce, sempre aumenta, sempre progride. A Bíblia nos diz, para nossa edificação, que ambos os caminhos envolvem uma progressão, tanto na fé e no relacionamento de amor com Deus, tal como Ele espera e conduz, tanto na vida sem Deus, no caminho largo. Peter Craig argumentou que os substantivos conselho, caminho e reunião também sugerem uma progressão. Talvez de ouvir conselhos, participar de uma caminhada, participar da vida. Observe que cada um desses substantivos requer uma presença de pelo menos uma ou outra pessoa. Esses substantivos continuam o contraste entre a pessoa justa, singular, e as pessoas más, plurais, cujo estilo de vida é uma tentação a ser evitada. E isso fica claro no que ele diz, inclusive nessa progressão. Nenhuma situação própria do pecado será encontrada no tamanho original depois de algum tempo. Presta atenção nisso. E essa seja, talvez, uma das mais custosas ilusões humanas. O verdadeiro preço do pecado nunca será encontrado na sua embalagem, como também, invariavelmente, não há informações sobre o processo de degradação do seu portador. É possível perceber no texto essa progressão que envolve o comportamento mau. Há inicialmente o conselho de um ímpio, sem santidade, claramente um culpado. Depois há o caminho, o modo de vida sem lei e sem Deus, os pecadores. Mas há por fim um estágio militante, pois o escarnecedor não se restringe o pecado à particularidade da sua vida. Ele aberta e reconhecidamente proclama a sua iniquidade e sistematiza uma ofensa a Deus. O bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho, e podemos plenamente compreender esse conselho como um modo de pensar típico dos ímpios. Isso não pode ser ignorado.
pois é de extrema, é muito importante. O pecado produz uma estrutura de pensamento, uma forma de ver as coisas, uma lógica destrutiva, mas mesmo assim, e ainda assim, é uma lógica. O livro de Tiago, ele traz uma revelação muito importante e poderosa sobre essa forma de pensar. O texto diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago escreveu isso no capítulo 3 da sua epístola, 3 versos, verso 3 até o 16. O livro de Provérbios, no capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Salmo 51,4 diz que o pensamento do insensato não considera a existência de Deus. O que esses textos juntos estão dizendo para a gente? Que o padrão de pensamento dos ímpios começa com a ideia de que ele governa a si mesmo e que os seus próprios pensamentos e conclusões são o padrão moral e existencial, não só para ele como para todo mundo. A verdade é que qualquer conselho que não seja o conselho de Deus já está na categoria de ímpio. Provérbios 3,5, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. É importante notar que no Sermão do Monte, relatado no Evangelho de Mateus, Jesus, muito mais que dizer que o pensamento pode se transformar em pecado, ele está afirmando que os atos pecaminosos resultam de uma forma pecaminosa de pensar. Assim, o conselho do ímpio odeia no íntimo, conforme Levítico 19:17. Considera o outro desprezível, inferior, tolo ou racá, conforme a expressão que Jesus usou, e isso já está sob condenação. A forma de pensar, ou conselho dos ímpios, olha para o outro com um pensamento, uma intenção dúbia, contaminada. Jesus usou a palavra impura, e isso é a gênese do adultério. Jesus disse em Mateus 15:19, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Aquele que está sob a bênção do Senhor não organiza sua vida conforme a lógica do mundo, que é baseada em orgulho, egoísmo e negação do senhorio de Deus, e não se detém no caminho dos pecadores. Se o conselho está colocado como um modo de pensar do pecado, o caminho do pecador é o modo de agir no pecado. Caminho é uma expressão para um proceder que leva a um destino. O que fazemos determina o nosso futuro. É uma forma. E aqui vai um alerta. É possível escolher o caminho, mas não o destino. Em um exemplo simples, podemos em uma estação rodoviária, por exemplo, ter recursos para adquirir a passagem, escolher o local, escolher qualquer um dos ônibus das plataformas de embarque. Mas isso não significa que a gente pode ir definindo para onde os ônibus irão. Podemos escolher o caminho da desobediência, mas não podemos escolher mudar os resultados da desobediência. O caminho do pecador é feito por ele mesmo. Ele desbrava o pecado. O texto usa uma palavra diferente para cada fase da progressão apresentada. Radicalmente, o ímpio é uma pessoa injusta. Racha é o antônimo de tzedek, traduzindo, injusto é contrário do justo. E os termos estão sempre associados à harmonia ou desarmonia de uma vida em comunidade, o que quer dizer que quem peca, peca sempre contra alguém. Já a palavra usada e traduzida por pecadores, na sua raiz, conota erro ou perda. O pecador é alguém que falhou em ser o que deveria ter sido. Perdeu a marca, ele perdeu a imagem do seu Criador. Olhando para o que ele faz, ninguém se lembra de Cristo. Já o escarnecedor é uma pessoa que olha com desdém, um zombador. Uma tradução possível para a palavra lashing é intérprete. Interessante, né? Uma vez que o conselho do ímpio é um modo de pensar e o caminho dos pecadores é um modo de agir, roda dos escarnecedores é um modo de julgar. O escarnecedor zomba e despreza porque avalia segundo o seu conceito de verdade. A palavra que aqui aparece ocorre 14 vezes em Provérbios, uma vez aqui nos Salmos e em Isaías. Como substantivo, aparece 3 vezes no Antigo Testamento, 2 em Provérbios e mais uma vez em Isaías.
É possível concluir nessas passagens que a palavra trata o escarnecedor como o oposto do sábio. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências, diz o texto de Provérbios 9:12. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. 13:1. Nos textos, eles odeiam os sábios e se ajuntam com os tolos, vaidosos e arrogantes. O problema espiritual desses escarnecedores ou zombadores está enraizado na sua presunção. A soberba desdenhosa os impede de ter acesso à sabedoria. Eles são geniais para a denúncia e a difamação e impressionam os tolos, desde que eles se saiam bem. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Essa é imbatível, é bíblica. Mas tem mais, dos nossos pais, avós, bisavós. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Não é assim? Passarinho que anda com morcego, acaba dormindo de cabeça para baixo. E tem muitas outras frases populares que fazem sentido. A árvore, o fruto da árvore não cai muito longe do pé. Mas nenhuma delas faria sentido sem essa porta de abertura de todos os salmos, que é o Salmo 1. Dois caminhos apenas, e por favor não se iluda com as intersecções, porque no Salmo é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque de alguma forma, em algum momento, ele ouviu o conselho dos ímpios e disse não. É realidade no Salmo também que ele não se detém no caminho dos pecadores, mas em algum momento os seus caminhos vão se cruzar, e é um cruzamento, é uma intersecção, não é um acordo. Em algum momento o ímpio e o sábio bem-aventurado vão se encontrar numa das esquinas da vida, e a hora que o sábio bem-aventurado diz, não, eu vou para lá. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante que ele é julgado pelos escarnecedores, mas ele não se assenta nela. Ele continua, ele avança, ele recebe a bênção do Senhor. Neste momento, todos os habitantes da humanidade estão fazendo alguma dessas coisas que o Salmo descreve. Só apenas um é abençoado. E eu tenho certeza que nesse momento eu estou falando com um deles, que está sentado, pensando na Bíblia e avançando o seu caminho. O texto fala de efemeridades e de continuidade. Muitas coisas podem ser atraentes, muitas coisas podem ser encantadoras, mas somente a bem-aventurança do Senhor permanece. Quem é você nessa fila, nessa estrada, nessa intersecção, onde você está? O texto diz, avance, não para o seu destino, mas para o destino que o Senhor traçou para você.